relação ainda a essa avaliação geral dos nossos pacientes em UTI, a gente tem também que avaliar as condições abdominais. Inclusive, as condições abdominais, elas também acabam nos mostrando um pouquinho da parte da parte volêmica, né? E enfim, daí uma avaliação que acaba aí se montando como se fosse um quebra-cabeças com tudo que a gente vai vendo no paciente, né? Então, a gente tem que avaliar se esse paciente apresenta ascite, que é aquele abdômen ascítico, né? Ou seja, um aumento do volume de líquido dentro da cavidade abdominal, o que é muito comum em pacientes hipervolêmicos, principalmente pacientes com insuficiência renal aguda, insuficiência cardíaca crônica descompensada, pacientes com insuficiência hepática, seja por uma cirrose ou por uma hepatite, pacientes em pós-operatórios muito grandes, então a gente deve ficar de olho ali para ver se tem uma ascite abdominal. Outra coisa importante para a gente olhar, a presença de hepatomegalia, ou seja, um aumento do volume do fígado, que geralmente a gente avalia através da palpação das últimas costelas do tórax direito do paciente. Se você sente ali um aumento do fígado, alguma coisa está acontecendo, esse paciente talvez esteja hipervolêmico, talvez não esteja tendo retorno venoso muito adequado, talvez esse ventrículo direito esteja com alguma disfunção. Então, a gente deve avaliar. E outra coisa que pode estar associado ou não à hepatomegalia e à ascite, que geralmente estão sempre os três associados, é a esplenomegalia, que é o aumento do baço e do pâncreas. Então, geralmente a gente tem aquele paciente que apresenta hepatoesplenomegalia, que é aumento do volume do fígado associado ao aumento do volume do baço e do pâncreas, associada ainda a uma ascite abdominal importante. Então, um paciente apresenta aquele abdômen bem volumoso. É importante a gente avaliar isso daí, porque esse aumento do volume abdominal pode trazer repercussões importantes, principalmente se o paciente faz uso de ventilação mecânica invasiva, porque isso aumenta a pressão intraabdominal, acaba alterando a pressão intratorácica, dificultando para que a gente consiga atuar na modulação dos parâmetros ventilatórios para esses pacientes e na sincronia entre ventilador mecânico e paciente, além também de toda a dificuldade em relação ao posicionamento desse paciente no leito, interação entre a musculatura abdominal e a musculatura respiratória, principalmente o diafragma, acabando reduzindo aí a expansibilidade pulmonar e, portanto, o volume corrente gerado, enfim. A avaliação abdominal é muito importante para que a gente possa trazer a maior sincronia para esse paciente com o ventilador mecânico e com as suas condições respiratórias, enfim. Tudo bem? E também, como eu disse, porque elas estão aí muito juntas com o funcionamento da parte hemodinâmica, né? Como eu disse, um paciente que não está com uma função cardíaca muito boa, ele acaba tendo consequências muito de aumento de volume de líquidos e isso acaba acarretando numa ascite abdominal. Isso é muito comum. O pós-operatório de cirurgias abdominais e torácicas também são pacientes que merecem, obviamente, uma atenção importante para a gente olhar para esse abdômen, porque se esse paciente, dependendo da cirurgia que ele fez, ele pode fazer uso de uma colostomia, né, ou de uma bolsa de ileostomia, ou uma ou duas bolsas ou mais. A questão do corte cirúrgico, no tamanho do corte cirúrgico, tudo isso interfere no posicionamento do paciente, na maneira como esse abdômen vai interagir com o diafragma para gerar padrões respiratórios adequados. Então, a gente precisa ficar de olho. E uma outra cirurgia que também pode apresentar um grande corte tóraco-abdominal e que pode também comprometer o posicionamento e a ventilação dos nossos pacientes é a aneurismectomia, ou seja, a retirada de um aneurisma da artéria aorta descendente. Então, também são cirurgias que, em muitos casos, hoje, já têm sido feitas de maneiras não tão invasivas, né? De maneiras via cateterismo, mas, em alguns casos, ela é feita de maneira a abrir mesmo, né? Esse tórax, esse abdômen,
Então aí o paciente muito invadido vai ter dificuldade para respirar, vai ter dor e tudo mais, então tende a ter um pós-operatório um pouquinho mais complicado que demanda mais. Então a gente precisa, nesses pacientes, ter atenção dobrada às condições abdominais que ele apresenta.